Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais um episódio do Conecte Mais podcast para vocês. Quero já chamar essa pessoa maravilhosa, gente. Vocês vão amá-la, assim como eu tô amando. Michele Fernanda, terapeuta, e ela vai trazer aqui um pouquinho da história dela. Ela vai falar um pouquinho das terapias, né? E o que te protege de verdade, não é o que te contar, né? Então tem muita novidade aqui, tem algumas dicas que vão fazer você melhorar a sua energia, melhorar a sua mente. Ela é poderosa nesse assunto. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu queria começar contando um pouquinho da minha história para fazer um paralelo com o que eu tenho para trazer aqui, né? Então, assim, desde pequena eu sempre fui muito sensível, vamos dizer assim. Eu sempre tive uma facilidade de captar as coisas ao meu redor, perceber. Então, isso se manifestava na infância como pesadelos. Eu tinha muito pesadelo à noite, eu chorava, às vezes eu tinha algumas experiências que... à noite, né, a gente acaba saindo do corpo, falam que todos os dias a gente faz isso, e daí quando eu ia voltar, às vezes eu percebia. E eu chorava muito, e acordava minha mãe desesperada, ai, mãe. E como uma forma de contribuir comigo e me ajudar, enfim, da forma que entenderam na época, né, num centro, eles disseram, vamos dar uma adormecida nisso. Vamos dar uma acalmada, né? Porque isso que ela tem é mediunidade. E ela, muito criança, é difícil lidar com isso. Na fase adulta vai ser um pouquinho mais fácil, né? Ou não, né? Ou não. Ou não. Pois é. Enfim, e aí eu fui crescendo meio que normal, sem meio que perceber muito. Não vou dizer que bloqueou tudo, mas deu uma boa acalmada. Eu não tive mais os pesadelos. E fui levando. Diminuíram os medos e você conseguiu dormir. Isso. E aí, depois quando eu estava na faculdade, já era adolescente, tudo meio que começou a voltar de uma vez. Não vou dizer para você que eu fiz um link assim, imediato, é isso que está acontecendo. Eu nem entendia muito bem. E eu comecei, às vezes, a passar mal. Então, eu ia para a faculdade, que é um ambiente que tem muita gente. Às vezes, eu passava mal ali. Às vezes, eu ficava meio com tontura, sabe? Alguma coisa assim. Tava aquele mal-estar? Aquele mal-estar, gente, tá acontecendo. Parece labirintite, inclusive, né? Parece. E, às vezes, eu começava a chorar, sabe? Tudo me desestruturava, sabe, emocionalmente, de uma forma assim gigantesca. Até porque nessa época, né, da faculdade, também era uma época que eu estava passando por muita mudança, né? Enfim, na minha vida pessoal. E daí meio que eu estava assim totalmente desestruturada, o emocional não tinha. Aí você acha que é o emocional que não tá legal, né? Tipo, ai meu Deus, o que eu faço, né? E eu lembro que naquela época assim tudo eu chorava, tudo eu chorava. E teve um dia que aconteceu um episódio que aí foi quando eu comecei a perceber, falei, tem alguma coisa diferente aqui. Um dia eu estava voltando da faculdade, eu estava no ônibus e eu estava sentada e comecei a sentir uma coisa estranha aqui assim na minha nuca. Era uma sensação como se alguém fosse me dar uma facada. Sabe? Aquilo ficou tão desconfortável que eu ficava sentindo, falei, gente, alguém vai me dar uma facada. Sabe? Nada a ver, eu sentada lá no ônibus. Eu levantei, já estava na hora de eu, inclusive, descer, mas eu ia levantar de qualquer jeito naquela hora por causa daquilo que eu estava sentindo, e eu estava sentindo aquele desconforto. Eu levantei e fui me dirigindo até a saída do ônibus, né, a porta. Quando eu olho, tinha um cara em pé, assim, atrás de mim. Exatamente atrás de mim. E a hora que eu fui me dirigindo assim, que eu olhei, ele tinha uma cicatriz aqui na nuca. Gente, eu me arrepiei, porque assim, eu não tenho prova de nada nenhuma, eu não sei o que aconteceu com ele. Aquela cicatriz pode não ser... Veio? Não sei. Mas assim, eu achei a experiência bizarra. Bizarra. Falei, nossa, que coisa... Aquilo me chamou a atenção e eu, tá. Né? Foi um episódio que eu comecei a despertar e perceber isso. Daí eu comecei a reparar
como que eu passava mal também ali na faculdade, sabe? Quando tinha muita gente, quando tinham muitas pessoas. E aí Muito eu sentia barulho, e aquele desconforto e tal. E eu comecei a notar daí, Elisângela, que às vezes eu conversava com uma pessoa, eu comecei a prestar atenção nessas coisas, né? E a pessoa falava assim pra mim, nossa, eu comecei a conversar com você, eu tava me sentindo mal, eu tava, sei lá, com uma dor de cabeça, aí passou. E eu falava assim, gente, eu tô com dor de cabeça. Pegou a dor de cabeça da pessoa. Pois é, eu tô com dor de cabeça. Nossa, que curioso isso. E aí depois eu conversava com uma outra pessoa e ela contava uma história, não sei o que ela estava triste. E isso, eu não vou falar para você que eu percebia de cara, não. Às vezes eu ficava vários dias e eu estava triste. Gente, eu tô muito triste. E aí eu lembrava, mas depois de um tempão, sabe? Eu falava, gente, eu conversei com a pessoa, ela falou isso, eu fiquei sentindo isso. E eu ficava dias com aquilo, sem me tocar, sem perceber. Meio que quando eu fui juntando as coisas, né? Que eu fui percebendo. Vai costurando, aí as coisas vão se juntando, né? Isso mesmo, eu fui fazendo a costurinha e falei, E eu comecei a ir para o caminho do autoconhecimento também. Porque alguma coisa me incomodava. Sabe aquela coisa que você não sabe o que é? Tipo, eu não sei o que está me incomodando, eu não sei o que é, mas tem algo mais? E tô precisando de ajuda, né? Tem algo mais? Eu quero buscar algo mais? Eu vou pedir a ajuda de alguém? Sabe? E eu lembro que eu me perguntava muito assim, qual é o sentido da vida? Tem algo a mais. Eu tinha essa inquietação dentro de mim, sabe? Essa coisa de, eu quero buscar mais, eu quero mais, tem algo mais. E eu fui, né, para o processo de autoconhecimento para isso, para sanar isso, né? Porque eu tinha, enfim, também, como eu falei para você, essa desestrutura emocional, que ali eu comecei a me equilibrar. E comecei a entender tudo muito melhor, comecei a me reorganizar. Eu falo assim, né? E até para quem está nos ouvindo, o autoconhecimento é você recalcular a rota, né? Você se encontrar novamente, porque em algum momento parece que a gente acaba ficando meio que perdida, tudo muito sem sentido, não é assim? Perfeito, Elisângela. Parece que a gente se reorganiza e consegue recalcular. E entender qual é a direção que a gente quer ir, né? Porque às vezes a gente fica confuso. Pera, não sei que direção que eu vou, né? E aí eu fui por esse caminho, num primeiro momento, para me cuidar, né? Por mim. Só que eu comecei a gostar muito desse universo. Eu falei, nossa, que interessante isso, né? Eu acho que, de repente, poderia ter algo aqui para mim, para eu me desenvolver de forma profissional mesmo, né? E aí eu comecei já a estudar com essa ideia, sabe? Comecei a fazer vários cursos, né? Várias coisas com essa ideia. E conforme eu ia estudando, eu ia também adquirindo isso para mim, né? E eu ia adquirindo esse conhecimento também para passar adiante. E já nesse período, eu já estava até atendendo, né? E eu lembro, assim, que quando eu comecei, né? Tinha muito uma coisa que é legal trazer aqui, porque eu vou falar de proteção. Eu percebi, eu capto as coisas das pessoas. Então eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque se eu capto a energia das pessoas, o que eu vou fazer? Aí começaram a me ensinar algumas coisas. Você pode colocar um esparadrapo no umbigo. Já ouviu essa? Já, muito. Você coloca um esparadrapo no umbigo que te protege. Você coloca um colar com óleo essencial, que daí o óleo ajuda. Você usa um cristal. Enfim, várias coisas. E funciona? Contribui. Mas não é isso. Só que assim, mesmo assim, eu continuava sentindo muita coisa. E vamos explicar um pouquinho também para o público, que acho que é legal a gente falar, porque assim, e você falou, né? Eu captei a dor de cabeça do outro. Ontem, inclusive, eu estava com a minha irmã na hora do almoço e a gente começou nessa conversa, assim, né? E ela falou assim, esses dias eu estava com uma dor no peito. Eu falei, então é por isso que eu estava com dor no peito, porque eu captei. E no fundo a gente tem essa questão, né? De realmente sentir o que o outro sente. E é muito engraçado, principalmente a dor de cabeça, na maioria das vezes, ela nem é sua. Né? Você está captando de alguém que está naquela frequência ali por perto, né? Muito engraçado. Uma vez
eu comecei a sentir uma dor de cabeça, assim, mas na hora que eu comecei a sentir, uma pessoa falou assim, nossa, eu tô com dor de cabeça. Aí eu falei, ai, que bom, não é minha. Não é minha. Aí passou na hora, né? O bom que nem gasta, né? Com dipirona, com Pois paracetamol. Passou na hora, eu falei, graças a Deus, não é minha. E aí, eu comecei a utilizar todas essas ferramentas, e elas me ajudavam, sim, de alguma forma. Mas ainda assim, eu percebia, e ainda assim, muita coisa eu tinha uma dificuldade de lidar, sabe? Mesmo fazendo todas essas coisas. E, assim, eu lembro que nessa época, eu faço isso até hoje, né? Muitas das coisas que eu quero para minha vida, ou que eu quero aprender, eu peço para os meus mentores, guias, cada um chama de um nome, mas assim, ó, seres amparadores que estão aí, me mostram o caminho. Eles sempre me mostram. É incrível. Às vezes não é na hora que eu quero, não é no dia seguinte. Mas assim, não tem uma coisa que eu pedi para eles que eles não me mostraram. E assim foi. Então eu pedi, falei, nossa, mostra uma solução aqui para mim, né? Enfim, o que eu posso fazer nesse caso? E eu fui fazendo isso, eu fui ao mesmo tempo também, né? Como eu já estava falando antes, eu já estava me trabalhando energeticamente, emocionalmente. Se tratando e estudando, né? E estudando e fazendo também limpezas energéticas, tudo isso. E um dia eu tive um sonho. Quando estava, né, na infância, que eu falei que eu tinha os pesadelos, aí parou, eu acho que eu às vezes lembrava um sonho ou outro. E depois de um tempo, né, nessa época, adolescência, vida adulta, eu comecei a sonhar muito de novo, principalmente quando eu comecei a fazer, né, as psicoterapias, eu comecei a sonhar e lembrar muita coisa. No começo, eu tinha muito sonho de limpeza, sabe? De coisas que às vezes não... de limpeza no sentido que às vezes não tinha muito nexo. Uhum. Só que depois de um tempo, eu comecei meio que a receber mensagens por meio dos sonhos. Então, um pouquinho antes de acordar, eu tinha um sonho e eu acordava e falava, uau. É isso. É isso. E um dia, né, depois desse pedido, não sei precisar quando exatamente, mas... Peça e receberás, né? Peça e receberás. Eu recebi a mensagem por meio de um sonho. Eu estava caminhando no sonho e eu notei que eu estava sem um colar. E no sonho eu me desesperei. Eu falei, gente, eu tô sem o meu colar de proteção. Meu Deus, eu perdi o meu colar de proteção. E é até engraçado, porque na vida real eu usava muito colar com óleo essencial. E no sonho, gente, eu perdi. E eu fiquei muito desesperada e comecei a procurar. E eu falei, o que eu faço? Eu estou completamente desprotegida. Entrei em pânico ali no sonho. E eu lembro que veio uma voz no sonho. E ela falou assim, você não precisa do colar. Você emana a energia que você é e estarás protegida de tudo. E eu acordei. E eu assim, uau! Como pode ser mais incrível, sabe? Eu tive uma baita de uma consciência. Virou uma... né, caiu uma ficha de milhões, assim. Uma virada de chave, assim. Porque quando eu acordei daquele sonho, eu falei, gente, peraí. Espera aqui um pouquinho, né? Tem alguma coisa, uma informação nova aqui. Porque à medida que eu estou colocando nas ferramentas, me salvem, né? Tipo, coloco no esparadrapo, me proteja, no cristal. De novo, tudo isso é bom, tudo isso funciona e contribui, mas não é só... Exato. Eu estava tirando o meu próprio poder. Eu não estava percebendo que eu tinha que ser essa energia, né, de proteção. E esse sonho, assim, eu não sei, como eu falei, não sei precisar quando foi ele, mas ele foi uma grande virada de chave, assim, na minha vida. E a partir daí, assim, eu fui ficando diferente. E aí entra a parte, né, que eu quero contar agora, que é a dos registros akáshicos. Eu um dia vi num Facebook de uma pessoa lá contando uma história que ela estava realizando um encontro, alguma coisa, que alguém tinha falado para ela numa leitura de registros akáshicos. E eu falei assim, leitura de registros akáshicos, o que é isso? Nunca vi, não sei o que é.
Mas me acendeu alguma coisa e eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu tenho essas coisas. Tipo, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. E fui atrás da pessoa que ela tinha indicado lá. Vi uns vídeos, umas coisas na internet. Isso acho que era 2017 já. E eu fiquei encantada. E eu falei, vou fazer. E quando eu recebi, né, a leitura da pessoa, ela falou de um jeito assim comigo que parecia que eu estava conversando com os meus mentores e guias. Não é. A leitura de registros acásticos, né, a gente acessa uma consciência. Não são entidades ou mentores ou individualizados. Mas era a sensação que eu tinha, sabe? Eu estou conversando com os meus. E está me sendo revelado coisas que eu não estava conseguindo enxergar por mim mesma. Sabe coisas que às vezes a gente finge não ver ou tenta não olhar? E fez muito sentido, sabe? E no mesmo momento que eu recebi, eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E perguntei para a moça, eu quero fazer, onde que faz? Ela falou, né, que a pessoa que deu aula para ela vinha de fora do Brasil, mas não estava vindo mais e ela estava criando um curso. Uau, quero fazer, você me chama. E aí, quando ela foi dar o curso, ela me chamou. Foi muito interessante, porque tudo conspirou para eu conseguir fazer. Foi impressionante. É bem isso, né? Quando a gente decide. E aí eu fiz. E quando eu fiz o curso, eu falei assim, gente, espera um pouquinho. Eu sei fazer isso a minha vida inteira. Tanto que quando eu fui, né, fazer a primeira leitura de registros acásticos para uma pessoa, ela falou assim para mim, sério que é a primeira vez? Eu falei assim, é. Né? E eu tava toda com medo, assim, ai meu Deus, e se eu falar besteira? E eu falei assim, é a primeira vez. Ela falou assim, uau, que incrível. Tudo que você falou fez muito sentido para mim. E aí vem a frase do Axis, né, que a gente, né, também trabalha com essas ferramentas, e ele fala o seguinte, o Gary Douglas, empoderando as pessoas a saberem que já sabem. Perfeito. No fundo, a gente já sabe tudo, né? Eu falo, a gente, nesse Perfeito. planeta, a gente já tem essa consciência. Perfeito. A gente só lembra. Exatamente. A gente só acessa novamente, né? Exato. E aí eu fui olhando para trás, eu fiz um movimento de olhar para trás, eu falei assim, nossa, que coisa incrível, porque eu pedia muito, né? Naquela época que eu falei que eu perguntava qual o sentido da vida, o que eu vim fazer aqui, tem algo mais? Eu pedia, eu falava, eu quero falar com os meus mentores, eu quero falar com os meus guias, eu pedia muito isso. E eu falei, nossa, que incrível, porque quando eu fiz a leitura lá, com a minha professora, Fernanda, maravilhosa. Fernanda Corradini, não? Fernanda Barbieri. Ah, tá, porque eu conheço a Fernanda acho que é Corradini, de Ribeirão Preto, que trabalha com os registros. E aí, quando eu fiz, eu falei, a sensação, olhando para trás, né, na hora eu não percebi, mas olhando para trás, eu falei, olha só o meu pedido. Eu pedi para falar com os meus mentores e é a mesma sensação. E à medida que eu fui praticando, eu pratiquei muito. Eu fazia autoleituras, fazia, né, para as pessoas. Eu fui percebendo que essa inquietação que eu tinha, essa questão que ficava aqui dentro, foi diminuindo. Vai ficando mais leve, né? Leve. Liberar muitas coisas. E aí eu acho que vale até a gente abrir um parênteses, né, para explicar para as pessoas, porque talvez a pessoa está ouvindo e está falando, o que é essa leitura de registros acásticos? O que é isso, né? Eu na verdade, assim, capto muito as informações que estão no campo energético. E se eu estou conversando com alguém, todos nós temos um campo de informações, vamos chamar assim. Sim. Como se fosse um pendrivezinho. Então, eu estava me preparando para vir aqui hoje. Isso está salvo lá no pendrive, né? Tinha a probabilidade de eu estar aqui hoje, alta probabilidade. Isso já estava lá no pendrive, sim, né? A probabilidade de eu chegar mais cedo, de eu me atrasar, tudo isso estava lá no pendrive, né? A Michelle lá, criança que tinha pesadelo, está lá no meu pendrive. Então, as emoções, os pensamentos, está tudo armazenado, né? E eu sempre tive essa facilidade de ler esse campo de informações, né, das pessoas. Então, eu captava o que elas estavam sentindo, o que elas estavam pensando. E, então, quando eu adquiri, né, a ferramenta, que era o acesso ao campo, né, os registros acásticos nada mais é do que esse campo, né, de informações, era
era muito natural para mim. Tipo, tô em casa. Falei, isso eu já sabia mesmo. Isso eu já sei, vou continuar fazendo. E eu posso dizer assim para você que eu amo, né? Falei assim, nossa, encontrei algo que eu amo, né? Que gostoso fazer isso. E aí, como eu estava dizendo, eu fui praticando, né? Fui liberando muitas coisas, eu fui ainda mais amadurecendo a minha parte emocional. Porque aí também, né, conforme eu fui fazendo ali as autoleituras, né, eu ia liberando muita informação também. Porque o que acontece, né, por que a gente lê o campo das pessoas? Para que fazer um trabalho assim? Para liberar coisas que estão aprisionadas. E geralmente a gente tem ressonância com o outro, né? Normalmente aquilo que a gente percebe, né, que pega a gente de alguma forma, tem algo ali que a gente também pode liberar, né, pra gente. Então, imagina, sei lá, um medo. A pessoa tem um medo e fala, gente, eu não sei de onde que eu tenho tanto medo. Né? Eu não sei, medo de avião, sei lá. Tem gente que tem medo de avião. Às vezes não é só de agora. Porque lá no pendrive tem informação já estava de tudo. armazenado. E às vezes já estava lá. Então, quando você vai lá e puxa do pendrive essa informação, não é para a pessoa saber por curiosidade. É para limpar. É para liberar. Você pega a emoção que está presa lá e solta. E aí eu comecei a fazer isso comigo, né? Ao mesmo tempo. E continuei nesse processo de autoconhecimento, de fazer as terapias energéticas, de estudar. Eu amo estudar autoconhecimento, coisa que eu não paro, né? Eu gosto muito. E a gente é um caminho sem volta, eu falo, né? Que quanto mais você aprende, mais você quer aprender e mais você vai buscar isso. Exato. E nesse meio do caminho, assim, eu fui fortalecendo, então, esses aprendizados, principalmente o que eu quero trazer aqui hoje, né? Esse aprendizado do sonho, da proteção. Porque, assim, eu também lembro que uma vez eu tive uma experiência em que aconteceu algo, que eu estava passeando com um cachorrinho que já faleceu, que era um cachorrinho dos meus pais. E, curiosamente, eu tinha sonhado também, 1 ou 2 noites, que um animal me atacou, assim, aqui no pescoço. E eu estava passeando na rua, né, com esse cachorrinho, que chamava Bud. E um cachorro de uma casa de um vizinho escapou. E veio para cima. E veio para cima da gente. E aí eu tentei atravessar a rua, né, para fugir do cachorro. E eu caí. E fiquei ali, né, desesperada, tipo, tentando levantar, tentando ajudar o Bud. O Bud também fez várias coisas ali. E aí apareceu um monte de gente, só que as pessoas tinham medo daquele cachorro gigantesco, assim, fortão. Acho que até que era mestiço, né, de pitbull e tal. E, assim, enfim, o cachorro mordeu o Bud e tal. Mas, assim, não aconteceu nada grave. Nem comigo, nem com ele. Mas eu lembro que eu fiquei muito frustrada naquela época. Eu disse, poxa, universo, eu não estava protegida. O que aconteceu? E daí eu lembro que nessa época, foi inclusive na psicoterapia, né, que a psicóloga falou, verdade, você não estava protegida? Ai, eu assim, aí caiu uma ficha gigantesca. A gente é protegido o tempo inteiro, né? E aí a questão é, né, estar protegido, isso é outra coisa que eu quero falar aqui hoje. Não é sobre, não vai acontecer nada de ruim comigo. Afinal, o que é bom e o que é ruim, né? Sim. Não vai me acontecer nada. Eu vou ter garantias que eu vou passar pela vida. Não é sobre isso. É sobre realmente você estar consciente quando as coisas estão ali para acontecer, para você ser a energia que faz com que aquilo de alguma forma, não sei, mude. Sabe? O quanto que você acessa você de verdade, né? Seu superpoder. Eu tenho um grupo de mulheres aí, a nossa frase também é: o seu superpoder é ser você. Né? Então, esse superpoder todo mundo tem, só que tem hora que a gente não acessa ele. Tem hora que a gente esquece. A gente esquece. Né? E às vezes algumas coisas fazem a gente lembrar. Né? Esse episódio me fez lembrar. E conectou com esse sonho. E daí eu fui trabalhando essa energia, sabe? E depois, mais pra frente, com o Access, né, que você falou, empoderando, né, a saber o que a gente sabe, tem muito essa energia, né, no Access de
a gente acessar o nosso próprio poder. Daí isso ficou, tipo, muito mais forte, foi ficando. Acessar o seu saber, né? E aí eu fui percebendo que, peraí, fui reforçando aquela ideia inicial lá do meu sonho, sabe? Aquilo tudo foi fazendo muito sentido. Não, peraí, eu tenho poder. À medida que eu me coloco numa postura de eu tenho que me proteger, eu já estou me colocando ali como uma coitadinha. O outro é poderosíssimo, eu não sou nada. Tá? Tem algo aqui que precisa mudar. Não é sobre isso, não é assim, né? E aí eu comecei a ir trabalhando nesse sentido, sabe? Eu fui realmente liberando muitas coisas que me impediam de acessar o meu próprio poder, reconhecer, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente não reconhece mesmo. Exatamente. Por conta de como a gente vai... Eu acho que a gente, assim, ó, eu falo que a gente vem com... igual o iOS e o Android, né? A gente vem com um registro de fábrica. Perfeito. E aí vamos colocando os aplicativos. Eu acho que tem hora que a gente tem aplicativo demais, né? Que são as crenças, viu, gente? São tudo que a gente vai aprendendo do nosso meio e vão colocando medo na gente e vão colocando um monte de crença, de coisas assim que não é o nosso verdadeiro eu. E tem hora que a gente perde a rota por conta dessa situação, né? Eu falo que é isso. Então, quando a gente começa de verdade a aprender e a lidar com a gente de verdade, nós começamos a tirar esses aplicativos, deletar, né? Faz um delete. Perfeito. E aí você fica realmente sendo você. Abre espaço, né? Para você ser você. Aí você abre um monte de espaço. E aí você começa a acessar e reconhecer coisas que antes você não reconhecia, não percebia. Né? Então, você falou das crenças, né? Uma das coisas que a gente tem muito, né, é aquela coisa da inveja, sabe? A inveja pega. Eu não vou mostrar tal coisa porque alguém vai ficar com inveja, né? Isso é bem comum. Nem vou falar, né? Que a pessoa vai ficar com o olho gordo. Então, mas você já está com essa energia, né? Você já está acessando porque você já está nessa frequência, né? Perfeito, exato. E aí, no universo, é sobre frequência. Exatamente. Sobre frequência. Então, você atrai de acordo com a frequência que você vibra. Se você está lá, vibrando baixo, na vergonha, na culpa, no medo, eu não sou nada, eu sou pequenininho, eu não tenho poder, todo mundo vai me atacar. Eu tenho medo mesmo, né? Então, vai abaixando. Exato. Aí você vai atrair situações que, de repente, não são as que você gostaria, né? Isso é uma coisa importante também da gente trazer, é isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, parece que tudo de ruim acontece comigo, eu não sei o que tem de errado comigo. E aí, não tem nada de errado com você, né? Eu sempre falo muito isso para os meus clientes, meus alunos. Não tem nada de errado com você. Só que você aumentando a sua vibração, e às vezes a pessoa pensa, mas mais, né? Às vezes a pessoa fica nervosa e fala, não, mas eu já faço isso. Mas é um trabalho importante que é. Às vezes a pessoa fala, nossa, parece que tudo de ruim está acontecendo comigo. Nada dá certo e deve ter algo de errado comigo. E aí eu explico que não é que tem algo de errado com você. Muitas vezes essa sequência de coisas ruins, né? Porque afinal o que é bom ou ruim, mas sabe aquelas situações que realmente vira a gente de cabeça para baixo, você fala, gente, isso aqui é um desafio que eu não sei como que eu vou sair disso daqui. E aí é uma sucessão deles, né? Tipo, porque aí uma coisa vai puxando a outra, né? Vai. A gente fala muito aquilo que você foca, expande, e é verdade, porque você está olhando para coisa ruim, né? A tendência é você piorar. Perfeito. Aí você está ali, você fala, nossa, estou conseguindo sair da onda, né? Aí vem outra onda, outra e te né? derruba Que a gente de novo. está na praia e você cai de novo. Você fala, meu Deus, o que eu faço? É tipo isso. Então, quando a gente entra nessa espiral, né, de situações, eu acho que isso acontece com todo mundo. É bem o que você falou. Você começa a colocar foco naquilo e olhar. E aí você começa a vibrar numa determinada frequência. E aí você parece que vai atraindo mais. E mais, e mais, e mais. No Access tem uma frase, né, que eu gosto muito, e até meus clientes já sabem que eu vou falar isso, que é o como pode melhorar. Como pode melhorar. Né? Porque quando você pergunta, não, peraí, como pode melhorar, é você estar pedindo por mais possibilidades.
Não olhando para o que está ruim, olhando para o que está errado, né? Olhando para o que não Porque tá geralmente quando está ruim, o que a gente faz? A gente começa a reclamar. Quando você está reclamando, você está pedindo por mais disso também, né? Exatamente, Então... é perfeito. O reclamar é muitas vezes isso mesmo. Estou pedindo por mais. Estou emanando isso para o universo. E eu acho que, de certa forma, também se tem alguém ouvindo a gente aqui falar, ai meu Deus, eu faço isso também, não se culpa. Porque acaba acontecendo isso com a gente. A gente é natural, fala a gente é ser humano. O que precisa ser é que você está olhando, hoje está tendo um entendimento, a gente está aqui trazendo uma clareza, e a partir daí, como pode melhorar, é parar de reclamar, já começa aí, né? Exato, acho que o primeiro passo é esse. Em vez de reclamar, né, pergunta, como pode melhorar? Que outras possibilidades eu tenho aqui? E você começa a se abrir para isso. E aí não é só isso, né? Aí a gente, claro, vai elevando a nossa vibração energética para se alinhar com algo diferente, né? E você, e isso eu falei e vou repetir, você vai se alinhar com aquilo que a sua frequência estiver vibrando, né? Então, não fica olhando para eu estou errado, a minha vida está toda errada, parece que tudo só dá errado comigo. E fica se julgando, e fica se culpando, né? Exato. E muitas vezes, né, a gente acaba até deixando de ser grato por algumas coisas, porque a gente fica muito focado naquilo que está ruim, vamos dizer assim, daquilo que a gente julga que é o ruim. Porque quantas vezes também já aconteceu algo, eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo já passou por algo assim, falou, gente, isso aqui na minha vida é a pior coisa da minha vida, eu não sei porque que isso aconteceu, tá? E daí quando você olha para trás, aquilo te trouxe um presente. Quantas vezes? Eu falo que é sempre um aprendizado, né? Falo, é para você se fortalecer e crescer. Exato. Não tem nada de ruim no universo. Exato. Naquele momento pode parecer uma coisa horrível, no momento que a gente está passando, mas quando a gente olha para trás, muitas vezes você encontra presentes mesmo, de verdade, daquilo que, porque num primeiro momento não é o esperado. Nossa, eu não estava esperando isso. E a gente acha que a nossa mente ela sabe certinho quais são os melhores caminhos para nós. Mas somos seres muito além disso, muito além da mente. A gente tem um saber que se a gente acessa, né, esse saber, então esse campo que eu falei, que é o campo energético, tem muita sabedoria. Muita sabedoria. Só que se a gente ficar só no linear, naquilo que a gente está enxergando, é aquilo que a gente vai estar acessando. E se você parar e disser, não, peraí, como eu posso ser grata por isso mesmo? Né? Como eu posso olhar para as coisas... O que mais eu posso receber disso tudo, né? Então, assim, eu comecei a fazer um movimento, né, a partir disso tudo que fui contando, que eu aprendi, de parar de reclamar, de parar de olhar porque está errado. Tem hora que acontece? Claro, claro. Só que daí eu faço o movimento de novo. Né? Como que eu posso trabalhar a minha energia para acessar outras possibilidades? Eu estou sempre pedindo, sabe? Então, eu coloco lá nas minhas redes, eu falo isso, né, para os meus clientes e tudo mais. E eu entendo isso como algo muito importante da gente fazer. Realmente, voltando lá para o meu sonho, né? Se você emana aquela energia que você é de verdade, você nem precisa se preocupar em se proteger. Porque, afinal, ninguém é maior do que você. A gente precisa entender que nós somos seres grandiosos, né? Com superpoderes. Deus já nos deu isso. E aí a gente se diminui. Diminui perante o outro, diminui perante o medo, perante a culpa, o vitimismo. Culpa é uma coisa que prende mesmo, as pessoas vitimizam. Mas eu acho que isso, desde que ser humano é ser humano, eu acho que já veio no registro um sentimento de culpa. Vem, né? vem. Isso é geracional, né? Isso já vem com a gente, né? A gente já tem esses programas energéticos. Eu acho que culpa e orgulho são duas coisas que caminham muito, muito junto, assim. A gente fala, mas eu não sou orgulhosa, mas não é no sentido de ser orgulhosa do jeito que a gente pensa, né? Eu falo que o orgulho ele é algo que é tão impregnado
Que às vezes a gente é o orgulho de você não ser você de verdade, inclusive. De você não deixar se acessar ou de deixar se tocar, né? É algo tão é tão profundo que é até difícil de falar. Porque você não acha que você não percebe que você tem esse sentimento. Culpa de quê? Tá tudo bem. E quando você vê, você tem sentimentos de culpa tão profundo que você não sabe de onde saiu. Exato. E daí a gente não se liberta, né? Não. Porque a gente se aprisiona nesse sentimento de culpa, né? Quanto julgamento tem, né? Na culpa, no orgulho que você falou. É muito julgamento. E as mentirinhas, né? Quantas mentiras a gente conta pra gente mesma? Exato. Que a gente não enxerga. Né? Por quê? Porque a gente não acessa. Não é que a gente não acessa. A gente está conectado com esse nosso saber. A gente está acessando ele o tempo todo. Essas informações, elas estão sendo enviadas para nós. Isso é importante também de falar. Tipo, não é um privilégio meu. Todo mundo tem, Todo mundo tem isso. A questão é, conforme também... eu contei aqui hoje, conforme eu fui me trabalhando, eu fui melhorando... eu fui ganhando estrutura emocional, vamos chamar assim. Eu fui reorganizando o meu mental, eu fui diminuindo o barulho, eu fui tirando os ruídos que me impediam de perceber aquela voz que é minha. Não é uma voz do além, não. É minha. Sou eu falando para mim mesma quais são os melhores caminhos. Quando eu diminuo isso, eu consigo ouvi-la. E tem algumas pessoas que chamam isso também de Espírito Santo, né? É o Espírito Santo falando. Sim, sim. É o verdadeiro eu falando com você. Então, Exato. a gente precisa realmente silenciar a mente para poder ouvir isso. Exato. Silenciar a mente, as emoções, né? Tirar os padrões, que é o que você está falando, os padrões que às vezes vêm de fábrica, né? Você vai liberando aquilo, você vai limpando, e aí você vai aumentando a sua frequência também, ao mesmo tempo. Ficando cada vez mais, de novo, não é conectada. Conectada é uma palavra que a gente fala, mas assim, você já está conectado, mas você vai aproximando. Você vai percebendo mais. Você vai... integrando, essa é a palavra que eu queria lembrar. Você vai integrando mais com essa energia, sabe? Vai ficando muito mais fluido na tua vida isso. Né? Você vai transbordando ela, né? O meu sonho era muito isso, assim, transborda a energia que você é, sabe? Porque se você transbordar a energia que você não precisa preocupar em se proteger, né? Então, muitas vezes a gente aprende... eu preciso me proteger. Claro, se você, por exemplo, vamos pegar uma metáfora aqui. Você vai sair da sua casa e vai com o seu carro em algum lugar. Você vai pegar o seu carro, você vai colocar num local mais seguro? Claro. Você vai, de repente, procurar onde tem um porteiro de um prédio, onde está iluminado. Você vai trancar seu carro, claro, né? Mas você não vai descer do carro e ficar assim, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa com o meu carro. Ai meu Deus, o meu carro está aqui, entende? Você não vai ficar vibrando aquele medo. Você vai cuidar do seu carro e vai confiar. E pode acontecer alguma coisa? Pode. Não significa que você estava desprotegido. Trazendo para o nosso universo, é a mesma coisa. Eu vou me cuidar, claro, não vou sair por aí assim, né? Não. Eu vou me cuidar, mas não vou ter o ponto de vista de que eu sou menos e alguém vai vir me atacar e eu preciso me defender. Inclusive, eu sempre falo isso com meus clientes, que às vezes eles vêm assim, eu estou sofrendo muito ataque, né? Ataque psíquico mesmo, tipo, alguém lança uma carga energética, pode ser, sei lá, às vezes alguém joga uma praga, né? Tomara que aconteça algo. Ou, às vezes, alguém vai lá e faz mesmo algum trabalho energético. Isso existe, acontece. Mas vai de você o quanto que a sua vibração está elevada para não receber. Exato. Se você está consciente daquilo, e aí eu sempre trago isso para a pessoa, pera, vamos liberar isso do campo, vamos trabalhar isso, mas não se esqueça, para que isso não fique, né, te afetando, você precisa fazer um segundo trabalho, que é entender que você tem poder. Porque senão você sempre vai ficar vítima disso, né? À mercê disso. Sim. Não, peraí. Vamos se colocar como uma pessoa tão poderosa. E daí você vai perceber isso. E assim, é muito legal, porque eu tenho um cliente que aconteceu isso.
E ele começou a perceber quando a coisa ia chegar. Peraí, aqui não. Aqui eu domino, né? E aí a pessoa... É isso, pode acontecer? Pode. As pessoas podem lançar cargas energéticas, enfim, o que quer que seja, mas você ser a energia de perceber e estar consciente e falar, não, eu vou fazer uma outra escolha mesmo. Né? Eu não vou escolher ser vítima disso. Eu vou escolher olhar para isso. Né? Eu vou escolher trabalhar com isso que está vindo para mim, de forma que eu perceba, eu tenho potência, eu tenho poder. Né? E às vezes a gente se esquece e a gente precisa se lembrar. E uma mesmo. coisa que a gente precisa falar é aprender a blindar a mente também, né? Porque, querendo ou não, você falou dos ruídos. E aí a gente tem aquela conversinha interna, que a gente fala do anjinho e o diabinho, né? Sim. A gente tem aquela conversa interna onde a mente vai trazer algumas situações para você, te diminuindo também. Então, eu falo que Perfeito, eu aprendi a falar. Inclusive, eu estou com uma pulseira aqui, gente. Ó, eu posso mais, eu posso muito mais. Essa pulseira eu não tiro ela do braço. Que Por legal. quê? Eu falo que assim, é uma forma de você reprogramar, né? Verdade. Então, de repente, eu estou sentindo alguma coisa meio... estou meio para baixo, porque a gente é ser humano. Tem dia que não está muito legal. Tem dia que não tá. Aí a minha mente ela já fala, eu posso mais, eu posso muito mais. Ou alguma coisa que, né, de repente a sua mente está falando, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Aí eu também eu consigo, eu posso muito mais. Então eu estou sempre falando com ela aqui, sabe? Perfeito, eu também. E achei legal você falar isso, porque às vezes eu penso uma coisa assim... Sabe quando você pensa uma coisa ruim que não aconteceu? E daí você fica, ai meu Deus, e se acontecer isso, sabe? Aí eu digo para mim mesma, eu recebi a informação errada, tá tudo bem. E aí eu projeto uma outra situação. Para mim funciona, sabe? Porque aí eu mando aquele pensamento ir para longe e eu projeto outra coisa. E você não fica muito tempo rodando nisso, né? Porque eu falo que uma das coisas que puxam muita gente para baixo é você ficar muito tempo no mesmo programa. Né? Então, eu falo que eu viro de costa. Eu viro de costa para essa situação que não é legal e vou olhar para uma outra coisa. E o próprio processo de mudança, né, eu acho que ele passa muito por isso também. No início, então, por exemplo, pegando a minha história, né, lá no começo, tudo que acontecia me afetava absurdamente. E eu ficava dias, igual eu falei. Pegava uma tristeza de alguém e ficava dias com aquilo, nem sabia. E quando você vai... vamos dizer assim, ganhando mais força, você vai se trabalhando energeticamente, você vai avançando, no seu caminho, tanto de parte energética, emocional, mental, você vai fortalecendo, né, ganhando musculatura, você passa menos tempo presa a essas coisas. Sim. No início, quando a gente não tem muito fortalecimento, nossa, se alguém falar alguma coisa para você, o mundo vai acabar. Falar alguma coisa contrária, né? Sim. Do tipo, você é isso. E às vezes nem é verdade. E aí a pessoa acredita que ela é aquilo. Né? Não, Acredita e fica dias, não é? Uhum. Só que à medida que você vai ganhando fortalecimento... Isso nem passa, né? Eu falo assim, tem coisa que eu nem escuto. Porque isso não me pertence. Exato. Entra por aqui, sai por ali. Exatamente. E como pode melhorar. É isso. E eu quero já aproveitar que você deixe também onde te encontrar para as pessoas te acessarem. Ah, legal. Eu tenho o meu Instagram, que é @eu_michele_fernanda, é 2 L's e E. Eu tenho um site também, que é www.michelefernanda.com.br, 2 L's e E também. E meu telefone é 11 985 49 8533. Atendimentos online. Isso, daí eu faço os atendimentos online, mesclo ferramentas, trago tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, eu trago de forma personalizada, né, a partir daquilo que você escolhe mudar, enfim, do que cada um quer trabalhar, né, e vou, principalmente, muito liberando essas emoções aí que eu falei que ficam presas, né, esse excesso de ruídos, né. Eu digo que a base assim do meu trabalho, né, a essência do meu trabalho sempre foi contribuir para que as pessoas acessem a essência delas, o ser delas, o saber delas, o nome não importa, mas deixar você mais conectado, e na verdade você já está conectado, né? Mas assim,
fazer um processo de... Tirar as camadas, né? Tirar as camadas, perfeito. Você vai tirando as camadas que não estão funcionando mais para você. E que não é seu também. Para né? você acessar o que é verdadeiramente seu. Lembrar, na verdade, né? Que é o que você falou naquele momento. É sobre a gente lembrar quem a gente é, né? E eu fiquei feliz, que bom que está contribuindo com as pessoas, né? Eu pensei, quero trazer um tema que vai ser de contribuição. Eu vejo muito isso, né? Das pessoas... Às vezes, parece que está tudo dando errado comigo. Não é assim, você conversa com uma pessoa e fala, parece que nada dá certo, parece que eu não consigo. Não desistam. Confiem, né? E não é assim. O universo realmente... Você não vai ter garantias que as coisas vão acontecer da forma que você quer. Mas o universo funciona muito por meio de vibração, de frequência. Então, eu quero acessar tal coisa, como eu posso me alinhar a isso? Que frequência eu preciso vibrar? E tem coisa né? que a gente precisa soltar também, né? Porque perfeito. É tipo uma âncora. Você está ancorada e aí você também não sobe. Eu falo que nós somos... eu comparo, faço uma comparação de uma pipa. Né? Você está dando linha e essa pipa está subindo. Perfeito. Só que daqui a pouco, essa pipa vai estourar. Vamos puxar. Então, a gente mesmo puxa essa cordinha, sabe? Eu falo assim, poxa vida, deixa essa pipa subir. A gente nasceu para decolar. Né? Mas o medo, vem várias coisas aí que a gente puxa essa corda para trás. Perfeito. E aí acaba que não vai acessar o que precisa. São âncoras, né? Os nossos Fica apegos. a gente fincado, né? Então, a gente tem que soltar para poder realmente receber o que a gente precisa. Os nossos apegos, eles são âncoras, né? Então, tudo que a gente pode soltar... Né, sobre isso, né, de acessar o nosso próprio saber, é liberar essas coisas que não estão funcionando mais. Né, os apegos, ou os padrões, ou... As pessoas, tem pessoas também que puxam a gente, situações, né? Tem mesmo, tem mesmo. E às vezes não é que a pessoa é ruim ou nada disso. Às vezes é só que a situação ou... Não é mais para aquele momento. Não está mais contribuindo para ambos. Né? Cada um precisa seguir um caminho diferente ou algo do tipo, né? Exatamente isso. Gente, olha só, a gente está quase acabando aqui o programa, está maravilhoso, né? Daria para ficar aqui horas e horas e horas. Esse assunto é muito importante, porque assim, quando a gente fala, inclusive, de energia, de vibração, tem gente que não acredita em energia, fala, gente, nós somos energia, nós somos feitos de células, de átomos e tudo mais, né? Então, tudo é conectado através daquela energia que você emana de verdade. E o que a gente quer emanar é aí que a gente precisa entender para poder limpar. Dentro do seu trabalho, para a gente estar aqui já quase no final, o que você mais percebe assim? Você fala de... No geral do seu trabalho, o que é mais comum, que é mais repetitivo, que é quase um padrão para todo mundo? Uma coisa que é muito comum é as pessoas acharem que tem algo de errado com elas. Por isso eu até citei isso aqui. Né? E aí as pessoas às vezes começam a buscar o que está de errado com elas para elas tentarem corrigir aquilo. E daí melhorar as coisas. Né? E buscar fora ao invés de dentro, não é isso? Buscar fora ao invés de dentro. E assim, eu inclusive fiz isso no início. Né? Eu tinha essa inquietação e eu comecei a buscar. Eu vou fazer curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e parece que nunca chegava. Né? Como eu falei, quando eu comecei a liberar muitas coisas ali, de memórias, de registros, né, que realmente estavam me prendendo, que eu fui meio que preenchendo isso, sabe? Mas eu tive muito. A nossa mente, né, ela faz esse processo de... Ela precisa encontrar, ela adora resolver problemas... E ela precisa encontrar uma solução. Mas percebe uma coisa. Quando a mente ela acha a solução de um problema, ela até esquece, ela nem celebra quase nada, e ela já está em busca de solucionar outro problema. É impressionante. Percebam isso, sabe? A mente ela é resolvedora de problemas, ela adora problema para resolver. Sai de um e ela já está ali. Já cata outro. Pensando outro. Menina, eu já estou aqui, a gente precisa encerrar esse programa que está maravilhoso, mas eu quero te agradecer pela oportunidade de te conhecer primeiramente e de você trazer tanta informação preciosa de um jeito tão leve, tão natural. Né? Então, quero aproveitar para vocês aqui, né,
que de repente, se quiser mandar pergunta, deixa a pergunta aqui no YouTube. Muita coisa bacana que ela falou aqui, tem muito código. Eu falo assim que a gente vai acessando o código, então tem muita coisa bacana que de verdade dá para vocês aí virar uma chavinha, tá? Então ela falou coisas preciosíssimas e que de repente muda a sua vida, o seu jeito de pensar, muda a situação. Porque a gente só fala de problema, 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 e que não é problema. É só um meio da gente aprender, né? E quanto mais tempo demora para aprender, o problema fica maior, não é assim? Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Eu quero aproveitar e agradecer para todos vocês que ficaram com a gente e busca aí o contato, falar com ela.